essa reforma, né? Essa quebra, porque a igreja ela estava se desvirtuando muito, de repente as pessoas começam a ler a Bíblia, algumas pessoas têm acesso, ou foi uma coisa de uma pessoa, ou é uma coisa que estava, um movimento que estava crescendo, assim? Durante a Idade Média, a igreja desenvolveu a igreja cristã da época, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, ela desenvolveu 2 conceitos que são a base de tudo mais. Primeiro, esse que eu já falei, que é a interdependência entre Cristo e a igreja. Tá. A igreja passou a se ver como sendo a continuação da encarnação de Cristo. Por isso ela pode conceder perdão, por isso o Papa é infalível, por isso a missa, ela não é a repetição da morte de Cristo, como às vezes alguns protestantes pensam, mas é a mesma morte de Cristo, é uma extensão da morte de Cristo. O sacerdote ali, ao falar aquelas palavras tradicionais, a hóstia se transforma no corpo. A jujuba é boa, viu? A hóstia se transforma no corpo de Cristo e o cálice no sangue. E Cristo ali, aquilo é visto como sendo uma continuação da morte dele na cruz. Ou da Santa Ceia? Ou... Isso, lá na Eucaristia. Tá? Então, já falei, perdão de pecados, tudo bem. Isso por conta desse primeiro eixo. O segundo ponto é a relação entre natureza e graça. A graça de Deus é o favor de Deus para com os homens. De que maneira ele transmite isso? No pensamento católico, especialmente muito ajudado por Tomás de Aquino, a graça de Deus é transmitida através da natureza. Enquanto que muito tempo depois os protestantes fizeram a diferença entre graça comum e graça especial, mas na Idade Média entendia-se que a graça de Deus se transmite através da natureza, ou seja, coisas podem transmitir a graça de Deus. Então, uma vez que se entendeu assim, a água do batismo, ela salva. Água benta. Água benta. Por que ela é mágica? Sim, porque a graça de Deus é transmitida através de coisas. A natureza, graça e natureza estão unidas. O óleo da extrema-unção, a hóstia na hora da Eucaristia, o vinho na hora da Eucaristia. Então, as imagens. Então, a igreja, ela, por conta dessa visão, ela se encheu de objetos, de coisas, supostamente, as relíquias, a veneração das relíquias, as peregrinações a lugares santos. Tudo isso que está por detrás a busca do grau. Tudo isso que está por detrás é a ideia de que a graça de Deus, o perdão, a misericórdia de Deus se transmite através de coisas da natureza. Então, por isso entrou todo esse tipo de coisa na igreja durante a Idade Média. A princípio, houve muita gente que queria reformar a igreja antes de Martinho Lutero. Teve João Ros, teve rapaz, o cara da Itália agora, famoso, agora me foge o nome dele, que morreu inclusive por conta disso, John Wycliffe, antes dos reformadores, eles queriam não concordavam e queriam reformar a igreja. Houve concílios da própria Igreja Católica que se reuniram para analisar o estado de coisas, porque eles perceberam que o clero era ignorante, a missa era em latim, o povo não entendia. Meu pai viveu essa época. Ninguém tinha acesso à Bíblia. O padre ficava de costa né? e rezava em latim. Né? Pois é, exatamente porque o pessoal não entendia nada, tinha a chamada dramatização dos mistérios, atores que dramatizavam os mistérios e todo esse tipo de coisa. Então, e surgiram a ideia da veneração dos santos, por exemplo, e das imagens, não é? Que depois eles tiveram que fazer uma distinção entre dulia e latria. Dulia é serviço que a gente presta às imagens, latria é adoração que a gente só dá a Deus. Mas na prática, não tem essa diferença, acaba sendo a mesma coisa. Então, Lutero, ele era católico. O que despertou Lutero não foi essa coisa, ele não viu tudo isso ao mesmo tempo. O que ele primeiro percebeu foi que aquilo que a igreja estava ensinando sobre a maneira pela qual o homem é justo diante de Deus não batia com aquilo que ele estava vendo na Bíblia. Tá.
Porque a grande massa não tinha nem acesso à Bíblia. Nem acesso à Bíblia, mas ele tinha. Por quê? Porque era padre, ele tinha acesso a isso aí, não é? Ele tinha acesso. Os padres liam a Bíblia, a Vulgata Latina, na verdade, que é a Bíblia de Jerônimo do século IV. E ele, lendo Romanos, ele viu que está escrito lá que o homem é justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei. E ele entendeu que aquilo era um ato de Deus. Deus justifica o pecador, isso é um ato de Deus. Pessoal, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.